Olá pessoal, aqui é o Rafael e hoje a gente vai dar continuidade no vídeo sobre as 4 virtudes cardeais. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card em algum lugar o link para que você possa acessar. Lá eu explico um pouco melhor o que são as virtudes e a gente entra mais especificamente na virtude da prudência e na virtude da justiça. Nesse vídeo daqui, a gente vai entrar na virtude da fortaleza e na virtude da temperança. Então, se você não assistiu o primeiro, volta aí e assiste. Então, só para ficar bem claro, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as virtudes, só para a gente relembrar, e a gente já vai entrar direto na virtude da fortaleza e na virtude da temperança, que é o tema desse vídeo de hoje. Então, vamos rodar a vinheta e o vídeo tá muito bom. Vai lá! E como a gente fez no primeiro vídeo, a gente vai entrar agora na tela aqui do computador, que eu fiz uma apresentaçãozinha só para ficar um pouco mais didático. Vamos lá! Então, como eu já disse no início, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as virtudes da fortaleza e a virtude da temperança. Então, antes eu só queria relembrar, aquela estrutura que são as 3 esferas de conhecimento. Que um ser humano, a pessoa humana, ela é constituída por 3 esferas de conhecimento, que são elas: a teórica, a técnica e a prática. E as virtudes estão inseridas no estudo da ética, que trata mais exatamente sobre a prática. Então pode ficar tranquilo, como eu já disse, não é nada que você precisa ser um intelectual ou precisa estudar, pelo contrário, você aplica essas virtudes na prática, na vivência, no dia a dia, sem precisar entrar na vida intelectual de alto nível, por exemplo. É lógico que é importante que a gente estude e alimente também o nosso intelecto, mas nesse caso as virtudes não estão ligadas ao alto nível de conhecimento, mas sim à prática, aquelas ações que você tem diariamente no seu dia a dia que você pode melhorar e exercitar cada virtude. Então a gente já vai para a terceira virtude da hierarquia das virtudes e a primeira virtude desse vídeo de hoje, que é a virtude da fortaleza. Bom, a fortaleza, por conceito, ela vai dar a segurança nas dificuldades, a constância e firmeza na busca do bem. A fortaleza ela também é conhecida como coragem, E essa virtude existe porque pressupõe que existe o mal no mundo. Então, para a gente entender melhor, a coragem existe porque existe o mal, existe algo a ser combatido. Senão, não necessitaria a coragem, a fortaleza. E outra coisa que é importante também, ela só existe porque nós temos um ponto ou vários pontos de vulnerabilidade. Se nós não fôssemos vulneráveis, se nós não tivéssemos nada a temer, não seria necessário uma coragem. Então, é importante isso porque a gente entende que nós temos as nossas limitações, nós temos a nossa vulnerabilidade e por isso que nós precisamos da coragem para ultrapassar, vencendo o medo, assim, entendeu? Então, resumindo, essa virtude existe para resistir, suportar ao mal e para proteger dos perigos. Em algumas definições e comentários, existe esse termo que a fortaleza é o cão de guarda da alma e ela ordena os amores. Então, como assim o cão de guarda? É como se realmente fosse o protetor, o guarda ali que cuida para que a alma permaneça o mais intacta possível e também para que ela alcance maiores níveis de plenitude humana. A virtude da fortaleza também tem algumas virtudes anexas a ela, que, como eu disse, virtude cardial, de cardo, de eixo, que são as virtudes ali importantes, e sempre tem as virtudes em volta que vão tendo relação com essa virtude principal da fortaleza. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, a magnanimidade, a magnificência e a constância. A pessoa que tem a fortaleza, muitas vezes, ela tem uma magnanimidade, ela tem uma grandeza, ela entende a grandeza das coisas. Isso é ser magnânimo, Entende e busca fazer as coisas que são realmente grandiosas. As coisas que quem não tem uma virtude da fortaleza e da magnanimidade, ela já vai achar muito longe, vai falar, poxa, mas isso é impossível. Pelo contrário, quem é magnânimo, ele entende a grandeza e ele busca realizar. A magnificência é você estar disposto a abrir mão de alguns recursos para que se atinja ao bem, para que se atinja o objetivo, para que se atinja a realização que você está em busca, que você vê. Então, imagina, você enxerga ali uma grandeza, uma ação muito boa, uma ação muito grande,
um bem, né, em comum, um bem para sua família, enfim. E a magnificência é isso, é saber reservar os recursos que são necessários para se atingir esse valor, para se atingir esse bem. Então é um desapego, muitas vezes, daquilo que é necessário você desapegar para o alcance do bem. Já a constância é o que o próprio nome diz, né? É ser constante. Uma comparação para que a gente possa entender melhor é o metrônomo, né? Eu toco bateria, não sei se você é músico também, você tem muita familiaridade com isso. Mas para quem não sabe, o metrônomo ele conta as batidas por minutos, para que você seja constante e não saia do ritmo ali da música. A constância nada mais é do que isso, para que você mantenha uma constância a fim de não fraquejar, a fim de não desistir. Manter a constância, entender quais são os objetivos e ser constante naquilo, né? Sem fraquejar, sem desistir, sem deixar cair a peteca, né? Como dizem. A virtude da fortaleza também ajuda a lutar contra as frustrações, contra o imediatismo e a fraqueza emocional. Por quê? A fortaleza, na verdade, ela, como já disse, dá a constância, né? E dá essa visão de conquistar e de se alcançar grandes bens. Então, você já não se frustra com os pequenos tropeços que você dá no caminho da conquista dos bens, entendeu? E também tira essa ideia que hoje em dia está tão forte de imediatismo. A gente quer fazer as coisas e quer ter o resultado na hora. A fortaleza, como ela te treina e te exercita para a virtude da constância, você consegue ter em vista algo bom. Você consegue, vamos dizer assim, bolar um plano para que você siga e para que você atinja um bem maior. Isso é muito importante porque eu digo pela minha geração, nós não conseguimos manter uma constância, nós não conseguimos lutar por algo realmente valioso. A gente quer as coisas ali na mão, seja profissionalmente, seja espiritualmente, sei lá. Você busca as coisas da forma mais rápida possível, da forma mais fácil e não tem essa fortaleza, né? A fortaleza ela tem esse significado de conquistar o bem que é árduo, de conquistar aquilo que é difícil e que poucas pessoas conquistam. Então, realmente, a virtude da fortaleza, ela tira essa fraqueza emocional de ficar, ai, poxa, eu não consigo. Não, pelo contrário. Eu, em silêncio, vou em busca daquilo que eu preciso conquistar com força, mesmo que seja um trabalho árduo, difícil, de longo prazo, eu tenho ali a virtude da fortaleza para me ajudar a me manter nessa luta, nessa batalha, vamos dizer assim. Tem um resumo também que é muito bom, que é a virtude da fortaleza. Ela faz, né, com que tenhamos a cabeça de gelo, o coração de fogo e os braços de ferro. Como assim? A cabeça de gelo porque a gente deve olhar com a razão de forma realmente fria, né? Frio e calculista, vamos dizer assim. A gente tem que olhar de forma real, com a ajuda da prudência, realmente analisar, deliberar, investigar de cabeça fria, sem ser movido pelas paixões, sem ser movido pela ira, pela raiva, com o coração de fogo, porque nós realmente sabemos o bem que queremos alcançar, né? O coração arde, como diria Santo Agostinho, né? Um core inquietum, né? Um coração inquieto, porque ele sabe o que precisa alcançar, sabe aonde quer chegar. E os braços de ferro, né? Tem que estar disposto a colocar, de fato, a mão na massa, construir de forma árdua, muitas vezes, o bem que se deve alcançar. Então, resumindo, cabeça de gelo, coração de fogo e braço de ferro. Essa é a virtude da fortaleza. E só para a gente dar uma olhadinha aqui na pintura de Rafael Sanzio, né, que é essa pintura que está lá no Vaticano, a Stanza della Segnatura, é uma mulher que ela está com um capacete, né, e um capacete que justamente protege ali o intelecto, protege a cabeça, protege a razão para que você possa deliberar e investigar de forma racional sobre tudo aquilo que você vai tomar, as suas ações, as suas atitudes. Então a fortaleza blinda, de certa forma, o intelecto e você pode ver que ela segura no colo, segura ali nos braços, né, como se fosse um animal de estimação, segura uma fera, um leão. E o que isso significa? É o domínio da ira, né, o domínio das feras interiores, porque realmente há momentos em que a fortaleza vai exigir que você use a sua ira. Há momentos em que você vai ter que colocar esse leão, essa força da fortaleza em ação. Então vamos para a virtude da temperança. A virtude da temperança ela tem como um conceito também moderar os apetites sensíveis em vista do alcance do bem. Como assim? Os apetites sensíveis a gente vai entender aqui como os prazeres, né? Mas é bom entender que a temperança ela não vai eliminar, tirar, né? Para que você seja uma pessoa que não tenha prazeres.
Isso é o que as pessoas acham, né? E que entendem de forma muito errada. Você não tira, você não elimina os prazeres, mas você ordena de forma a se tornar dono de si. Ou seja, a sua razão ela vai ter controle sobre os seus prazeres, com o intuito de aproveitar os prazeres, sim, sem se tornar escravo dos prazeres. Se você se torna escravo de algum prazer, na verdade, é um egoísmo muito grande e você vai perceber o quanto isso é prejudicial. Então ela tem como um bem, né, tornar as pessoas sóbrias, ela nos torna sóbrios, prontos a servir ao próximo sem egoísmo. Porque você pode perceber que quando a gente é escravo de algum prazer, a gente se torna egoísta porque o nosso prazer nos domina, né? Não é o nosso intelecto, a nossa razão que está no controle, mas é o prazer. A gente pode observar, por exemplo, a droga, né? As pessoas se degradam e se matam e muitas vezes, né, como tem algumas drogas que traz um prazer gigantesco, isso a gente tá bem claro, não é que é algo ruim, uma sensação ruim, pelo contrário, é uma sensação boa, mas que te degrada e te torna totalmente escravo daquilo. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas fazem de tudo para ter aquele momentinho de prazer que a droga proporciona. Então, quando você é escravo do prazer, é mais ou menos isso o que acontece, né? A gente se torna totalmente egoísta e tudo em vista do prazer. E aí é uma desordem total. São Tomás Aquino tem uma frase que diz que a temperança é a quietude da alma, né? É a paz interior. Então, é justamente isso, saber dividir o prazer do dever. E isso, na vida das crianças, na vida dos nossos filhos, é muito, muito necessário. E você vai perceber que a criança, obviamente, desde pequena, ela vai gostar muito, vai querer só ficar brincando. E tudo para ela, muitas vezes, vai ser brincadeira. Isso é natural. Mas nós, como pais, devemos ir colocando alguns deveres, sejam os mais simples possíveis. Sei lá, você vai levar o lixo na rua, você vai ajudar a guardar os brinquedos, você vai ajudar a limpar a casa, você vai ajudar a dobrar as suas roupas, você vai arrumar a sua cama. Então, vai colocando alguns deveres e mesmo que sejam difíceis, árduos, né, a gente tem que colocar e tem que impor alguns deveres para que a criança desenvolva a virtude da temperança. Entenda que há momentos de prazer, há momentos gostosos, de brincar em família, de fazer bagunça, mas também há momentos de organizar a bagunça, há momentos de fazer as coisas que são necessárias, mas não são tão prazerosas. Há algumas coisas que podem ser, sei lá, um dever que seja prazeroso. Um exemplo que eu uso é o de lavar o carro. Talvez você vai lavar o carro num dia de calor e você vai se molhar e vai ser gostoso, né? A gente brinca com a mangueira de água e molha um, molha o outro, é muito legal e a gente acaba tornando a lavagem do carro, que é um dever, de uma maneira divertida. Mas é preciso entender que mesmo nos momentos em que não tiver calor, nos momentos que tiver frio, que vai gelar o pé, que vai gelar a mão, você precisa lavar o carro. Ou seja, não é a situação ser prazerosa ou não que te faz fazer esse dever. Pelo contrário, você tem que fazer o dever. Você pode muitas vezes torná-lo divertido e prazeroso, mas há momentos em que não é possível. Então, você deve fazê-lo mesmo assim. O afastar-se de um prazer, muitas vezes, ele dá maior sentido e maior alegria quando você retorna a ter esse prazer. Por exemplo, se você já fez alguma dieta alguma vez e teve que ficar sem comer algum tipo de alimento por determinado período, ou sei lá, para fazer uma cirurgia e teve que se abster de alguma coisa, eu tenho certeza que você já teve essa sensação de ficar sem aquele alimento, de se esforçar e de quando você voltar a comer aquilo, você tem um prazer muito grande, você realmente dá valor àquilo, né? Você dá um valor e fala, poxa, isso aqui realmente é muito bom de usufruir. E esse que é o perigo que a gente corre. Quando você está ali escravizado num prazer, você acaba perdendo o valor, o sentido. Se torna algo tão comum que já não é mais um prazer, mas se torna uma rotina. E aí você vai desvalorizando aquilo. Para resumir, o homem tem a capacidade de dizer não ao prazer e também a capacidade de abraçar a dor quando ele percebe que há um bem atrás, né? Que há um bem nisso. Então, é simples, né? Você, sem dúvida, não gosta, não é algo prazeroso tomar uma injeção, mas você abraça essa dor porque você sabe que tem um bem ali.
né, que você vai ficar imune de alguma doença ou vai ser curado, lá uma bezetacil, que é o medo de muitas e muitas pessoas, você aceita tomar, você aceita abraçar essa dor, porque você sabe que tem um bem. Quando você tem um sentido no sofrimento, o sofrimento ele é suportável, porque você dá sentido ao porquê, aquilo que você está sofrendo. Isso é o livre-arbítrio. Então a razão, que conhece a verdade, a vontade, que ama o bem, e você tem essa liberdade para fazer a escolha correta, para fazer a escolha sem estar acorrentado a uma paixão e sem estar movido pela ira mal usada, ou pelo nervoso, ou pela raiva, pela vingança. Então aí sim você tem uma atitude livre. O livre-arbítrio é você tomar o caminho correto, né, sempre com a razão alinhada na verdade e com a justiça alinhada no bem, com a vontade de realizar e de chegar a um bem. Então a gente olha para esse ícone de Rafael Sanzio e a gente entende, né, que essa mulher que segura aí as rédeas, simbolizando a temperança, né? Você tem as rédeas na mão de todo o seu ser ali, dos seus prazeres, das suas dores, você controla. Você percebe que ela, de certa forma, oferece, né, e mostra essas rédeas para a prudência, que está um pouquinho acima ali, né? Então, com a verdade nas mãos, você não vai tomar uma atitude de virar a rédea para cá ou para lá, de puxar de uma forma diferente. Você sempre, com prudência, alinhado com a verdade, buscando o bem, você maneja aí essas rédeas, né? Você doma as suas paixões, as suas inclinações, as suas más inclinações e as suas boas intenções e inclinações também. E ela olha para esse anjo que aponta para cima, que aponta para o céu, que aponta para Deus, né? Ou seja, que aponta para o bem maior. Então, sempre olhando para o bem maior, oferecendo as rédeas para a prudência, a temperança, ela orienta o ser humano para a plenitude humana também. Então, por isso que as 4 virtudes estão sempre ali, juntas, né? Porque uma vai auxiliando a outra para que a gente possa atingir o melhor que podemos ser. Então, agora é só caminhar, né? Nesse caminho que a gente vê, né, vai saindo da parte escura para a parte mais clara, né, para a luz. É isso, caminhar nas virtudes é justamente esse caminho de sair da escuridão e alcançar a luz. E como eu disse lá no primeiro vídeo, qual que é a receita básica para que você consiga fazer os seus filhos, torná-los virtuosos? A primeira e única receita é que você seja virtuoso. Se você exercitar e desenvolver as virtudes, eu não tenho dúvida que os seus filhos vão te imitar e que os seus filhos vão seguir as virtudes também. Quando você educa virtuosamente, os seus filhos recebem essa educação também de uma forma virtuosa e assim vira este ciclo virtuoso que você gera tanto na sua vida quanto na vida da família. Vale ressaltar que é muito difícil e que a gente deve contar com a virtude da fortaleza a todos os momentos, para que você mantenha essa constância na busca do bem na sua família e também na sua vida, para só assim levar os seus filhos a serem crianças virtuosas e tornarem-se adultos virtuosos, de valor, com valores e que realmente amam e buscam o bem. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!